vamos lá, pessoal. Esse é um evento, né, que está sendo transmitido aí pelo YouTube. Ele é totalmente online, gratuito e sem fins lucrativos. Contamos com o apoio das seguintes instituições parceiras: Banco Inter, Bling, Cieng, o CRA, Conselho Regional de Administração, DigiOffice e Egoi. Iniciamos agora a live com Rafael Lucchesi, tá, que vai abordar o tema como usar método ágil OKR para sair na frente do mercado. Rafael Lucchesi é sócio-diretor da Lucchesi Inteligência e Negócios, graduado em administração pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem especialização em consultoria para pequenos negócios pela USP, tem agentes de desenvolvimento em cooperativas pelo Unicentro Milton Paiva, ferramentas de coaching e inovação e empreendedorismo pela Babson College dos Estados Unidos, modelagem de negócios inovadores pelo método Sprint pela Coventry University do Reino Unido e OKR Kanban pela MindMaster. Palestrante e consultor associado aos sistemas Fieng e Oseng. É consultor organizacional, com experiência em negócios e em estratégia de desenvolvimento setorial e territorial. Bom dia a todos, então. Bom dia, Cláudio. Prazer poder participar aqui, poder trazer um pouco do conhecimento que a gente foi aprendendo junto com todo mundo, né? Essa vida é muito dinâmica, esse ano está sendo um ano de muito aprendizado também. Espero que eu consiga passar um pouco do que eu tenho aprendido aí, né? Nessa busca constante de conhecimento, porque o nosso papel é esse, né? Nós, de todos os parceiros, é ajudar as pessoas a realizar seus sonhos, né? Seus sonhos empreendedores, principalmente. Nunca, na minha vida inteira, eu percebo que foi tão necessário a gente buscar informação qualificada, né? E usar essas informações de modo estratégico para a gente poder dar o salto à frente. E aí, hoje nós vamos falar sobre isso, né? Como que a gente faz da estratégia e como que a gente usa alguma ferramenta interessante para poder nos ajudar a sair de situações agora e aproveitar também esse momento, que pode ser uma crise para muitos, né? Uma oportunidade, inclusive, de sair bem mais forte lá na frente. Por que ter estratégia? Qual a diferença para um negócio, para um gestor que trabalha com estratégia e um gestor que não usa estratégia para trabalhar? E aí a gente precisa entender um pouquinho essa questão do pensamento estratégico, né? Por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo assim, didático, né? Quando você planeja, você está numa situação agora e você imagina um cenário que você quer atingir. Todo mundo tem sonhos. A gente sonha e estabelece lá a nossa visão de futuro. Sabe quando você consegue personificar e desenhar claramente, olha, eu gostaria de estar nessa situação. Eu queria ter presença digital, eu queria ter um faturamento X e assado, eu queria ocupar aquele mercado, eu quero ser líder de mercado na minha região, ou eu quero lançar produtos novos. Então, assim, eu quero ser conhecido como inovador, e aí eu defino um cenário lá na frente. O caminho que eu escolho daqui para lá é a estratégia, certo? Só que é o seguinte, estratégia tem a ver com criar um futuro a gente não prevê, mas futuro a gente pode criar. A maioria dos empresários que são bem-sucedidos, das pessoas que são bem-sucedidas, dos profissionais bem-sucedidos, eles sabiam o que queriam há um tempo atrás. E eles se prepararam e usaram de estratégia para chegar aonde eles estão hoje. As pessoas não chegam por acaso em algum estágio de sucesso, né? Então é importante que a gente tenha estratégia. E como que a gente pode aprender com essa turma aí, né? Futuro não se prevê, mas futuro se constrói. E a outra coisa da estratégia também, que tem a ver com o pensamento estratégico, por exemplo, Cláudio, você sabe que no ano que vem, em janeiro, você vai ter que pagar o quê? IPTU, não sabe? Você vai ter que pagar o seu IPVA.
Você vai ter que pagar matrícula de criança. Você provavelmente estará de férias, né? E vai ter que trabalhar. A gente é empresário, nós não temos 13º, a gente vai ter que fazer uma poupança, porque é uma época de menos faturamento, normalmente e tal. Todo janeiro não é assim que acontece? Por que a gente tem que esperar janeiro para fazer alguma coisa? Então, o pensamento estratégico é um pouco disso. Você lembra que existem alguns cenários com boa probabilidade de acontecer e você começa a se preparar desde já. Se você se antever o cenário, você começa a se preparar, quando chega o evento, você já está preparado normalmente. Essa é a diferença entre você ter pensamento estratégico e você não ter. Enquanto a gente fica lá ouvindo reportagens, olha, agora está todo mundo sem dinheiro e tal, é até uma bobagem, né? Para a maioria das pessoas que tem pensamento estratégico, aquilo de alguma forma já estava previsto lá atrás. Além de antecipar fato, você cria um cenário positivo para você e você já trabalha para isso. Essa é a pegada, né? Então, assim, tem pessoas que deixam a vida levar, né? Igual aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva. Beleza, é ótimo, a gente não tem como prever, pode ser que a gente morra amanhã, só que a probabilidade de a gente morrer amanhã é muito menor do que a de estarmos lá vivos, né? Então, a gente tem que se preparar. E, geralmente, as pessoas que dão certo é porque se prepararam, né? E quando a gente fala de estratégia, toda estratégia ela tem alguns elementos básicos que a gente precisa olhar, né? Primeiro, a gente tem que saber o que quer. Então, assim, o que você quer? Você quer ter maior presença digital? Você quer ter tantos seguidores no YouTube, nas suas mídias sociais? Você quer vender 50% a mais, né, pelos canais digitais? Você quer lançar 2 produtos esse ano? Primeiro, a gente tem que saber o que quer. O segundo é que a gente precisa ter informação qualificada. E aí é um grande divisor de água das empresas que são organizadas e as empresas e os empresários, pessoas que não são organizadas, né? Você deve, em alguns trabalhos de consultoria, você já deve ter percebido que quando você chega numa empresa, poucas empresas têm aquele sistema que ele usa para tirar notas e ele lança tudo lá, por 2 questões. Primeiro, que se ele lançar tudo, vai ser difícil ele não ter caixa 2. O caixa 2 é um lado obscuro da maioria das empresas, mas isso... Então, os sistemas, para serem homologados, eles não podem trabalhar com caixa 2, aí o cara não lança. Aí, quando você vai tirar relatório, não aparece informação qualificada. Então, você pergunta para o empresário, quanto você faturou o mês passado? Ele não sabe te dizer. Quanto que cada produto seu está te dando de lucro? Você não sabe o que dizer, né? Então, fica complicado isso daí. Se a gente não consegue tirar informação qualificada, fica difícil você traçar estratégia, né? E você tem que ter método e gente preparada para fazer. Então, se você sabe o que quer, você tem informação, você tem gente querendo fazer, alinhada com o seu propósito, e tem um método, pronto, você tem ali o que precisa para criar uma estratégia. Existe um método que chama OKR, que é Objectives and Key Results. Em português é objetivos e resultado-chave. Objetivo, você define o que quer, resultado-chave. Quais os resultados que você vai ter que monitorar para saber se você está caminhando na direção daquele resultado lá. Então, por exemplo, eu quero dobrar a minha presença digital. Vamos tentar colocar um resultado que signifique isso? Bom, se hoje eu tenho 500 seguidores no YouTube, é o que eu tenha 1.000 seguidores no YouTube. E eu vou, então, traçar uma série de ações e essas ações eu vou monitorando o resultado. Eu estou conseguindo subir de 500 para 1.000? Se eu tenho 1 ano para fazer isso, eu tenho 6 meses para fazer isso, é só eu fracionar essas metas aí que eu consigo me acompanhar, percebe? Então, essa é a pegada, né, da OKR. Então, OKR basicamente você define o objetivo, define quais são os resultados que você precisa atingir para você caminhar na direção do objetivo, e aí esses resultados na forma de meta. É muito importante a gente ter isso claro. Então, assim, resultado não é fazer uma reunião com fulano de tal, não é resultado. Agora, talvez fechar um contrato seja um resultado. Isso pode ser uma meta. Eu tenho que fechar 2 contratos de X de faturamento em 3 meses, por exemplo. Isso pode ser um resultado. Aumentar as vendas no mercado digital ou e-commerce, em passar as vendas de 10% para 30% do meu faturamento. Beleza, tá certo?
a questão da OKR é sempre essa, né? Então, a gente pegar na lógica de alguns clientes, se a gente fala o seguinte, eu preciso ter informação qualificada para definir um objetivo e uma meta. E aí eu preciso olhar os meus números, né? Então, é interessante chegar lá e olhar os números para poder definir alguma meta, algum resultado. Isso é um caso real, o cliente, é claro, eu vou ocultar, né, o cliente. Um mapa rapidinho aqui do resultado financeiro, uma DRE de uma empresa. Então, o que é uma DRE? DRE é demonstrativo dos resultados de um exercício. Isso daqui é uma média mensal, porque a gente foi pegando, fazendo análise mês a mês, chegamos nessa média mensal. Isso aqui é número real de um cliente que a gente levanta. Ele está faturando aqui 200 mil, uma estimativa anual de 2 milhões e 400. Ou seja, ele está vendendo isso. Ele tem algumas devoluções, então receita líquida mesmo, não é só o que ele vendeu. Tem o que ele vendeu e o que teve de devoluções. Então, ele está tendo 11% de devoluções. Isso aqui já pode levar a uma lanterninha amarela lá, né? Um sinal amarelo. Receita líquida. Aí, a gente tem, para ele vender esses produtos, ele está tendo um custo de mercadoria, que é matérias-primas, ferramentas, materiais secundários, de 75 mil. Se ele for olhar a margem de contribuição dele, de tudo que ele vende, sobra 85 mil para pagar as despesas. Aqui nós estamos fazendo a leitura dos números dele. Ou seja, 42% de tudo que ele fatura é para pagar a estrutura da empresa, que é pessoal, a despesa administrativa, água, luz, aluguel, conserto de máquina, essas coisas todas, manutenção de equipamento, pagar o prolabore dos sócios, veículos, tudo isso. Só que quando você vai para as despesas fixas, a despesa estava acima de 100 mil, ou seja, 103 mil reais. Se ele estava tendo das vendas, sobrava 85, o que acontece? Ao final, ele estava tendo um prejuízo de 17 mil reais. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe o seguinte, olha, faturando 200 mil não dá. Ou faturando 200 mil, tendo esse custo de matéria-prima, não dá. Ou faturando 200 mil, tirando de prolabore 20 mil, não dá. A gente tem que ver aonde que está pegando. Aqui, ó. Com base nesses números aqui, aí a gente vai e estabelece alguns objetivos. Olha, pessoal, financeiros, por exemplo. Nós temos que aumentar o nosso faturamento, porque o nosso ponto de equilíbrio aqui está apontando que a gente tem que faturar no mínimo 260 mil para não ter prejuízo. A gente pode ter um resultado-chave, então, eu quero zerar esse número aqui. Para eu zerar esse número aqui, então eu tenho que chegar e tenho que dizer, olha, eu tenho que faturar 264 mil reais, porque o ponto de equilíbrio está me colocando. Aí eu pego minhas ferramentas aqui, se eu baixar isso aqui para 300 mil, o meu resultado já começa a apontar para um positivo. E assim, eu vou tendo metas. Quando eu defino, olha, gente, nós temos que faturar 300 mil. Eu vou conversar na minha área comercial, aquelas metas, elas têm um porquê. Então, eu tenho um problema, que se eu não faturar 300 mil, nós quebramos. Todo mundo perde emprego, todo mundo sai daqui. E aí a gente chega para a nossa equipe, compartilha essa informação com toda a transparência possível, traz a equipe, principalmente de produção, área comercial, e fala assim, olha, o nosso problema é esse. Comercial, nós temos que faturar 300 mil. O que nós podemos fazer? E coloca o problema no colo do pessoal. E as pessoas começam a trazer soluções. O que cada um pode fazer? Você pactua, então, com cada um, o que cada um pode fazer. Você fala, beleza, eu acato a sua proposta, só que eu vou te monitorar, você vai ser monitorado. E vai ter um gráfico na sua frente do resultado que você vai gerar. Então, assim, o que é legal nessa ferramenta OKR, mais uma vez, é que você, ela trabalhando nesse princípio da transparência, você mostra o problema e você coloca as pessoas para te ajudar a gerar a solução. Você não é o Deus carrasco que cobra. Você é o cara que compartilha o problema e fala assim, pessoal, precisamos dar as mãos aqui, juntos eu preciso contar com você. E a importância de você ter uma boa equipe, né? Então, assim, esse é um dos primeiros pontos que eu acho muito legais. A meta passa a fazer sentido. A meta não é simplesmente uma burocracia.
Sabe, aquele negócio que você bate, fica tranquilo, não bate, fica agoniado e fica com medo do chefe? Não. A meta é algo que foi compartilhado e compreendido o porquê dela. Esse é um grande negócio. Tem alguma pergunta legal aí já, Cláudio? É isso aí, Rafael. Inclusive, até mesmo pela sua experiência, né, para dar esse exemplo, o Márcio traz uma questão aqui que eu acho que, né, é o momento ideal até para você abordar isso. Ele fala: a maior dificuldade dos empresários não é o estabelecimento, né, de metas ou implantar o próprio OKR, mas, na verdade, é colocar em prática o que planejaram. Como que você, na prática, tem lidado com isso? O empresário ele tem que entender que não é a ferramenta que resolve o problema, né? A ferramenta é uma metodologia que apoia a solução. E uma das coisas que qualquer modelo de planejamento exige é disciplina, né? Primeira coisa é disciplina. E a gente entender que essa questão de trabalhar com pensamento estratégico nos demanda disciplina de trabalhar e tomar decisão com base no que foi pensado. Então, aquelas estratégias que nós temos, aquelas metas que nós colocamos, tem que ficar muito claro para todo mundo e gerar essa cultura de trabalhar com planejamento. Esse é um papel do empresário. Então, ele tem que entender, primeiramente, que a ferramenta vai ajudá-lo, mas que a disciplina e a cultura, ele vai ter que imprimir aquela cultura na empresa dele, né? E trazer as pessoas, compartilhar com elas a responsabilidade de fazer acontecer, é que vai fazer a diferença. Outra característica dela é que a gente trabalha com ciclos curtos. Então, as metas, elas têm que ser batidas rapidamente. Então, a gente trabalha assim, ciclos de 3 meses, de 2 meses, 1 mês, tá certo? E você vai colocando os gráficos na frente das pessoas, com os resultados que as pessoas vão atingindo e toda a empresa, isso tudo fica exposto pela empresa, né? Todo mundo pode ajudar todo mundo. Então, se você imprimir essa cultura de cooperação, de que o erro ele é algo a ser trabalhado, não é para apontar dedo para ninguém, né? Mas na hora que você identifica o erro como desafio e problema, todo mundo tentar ver ali que o gráfico de fulano de tal tá um pouco abaixo, todo mundo tentar ajudar para que o sistema todo funcione, essa cultura ela é impressa pelo gestor. O gestor ele tem que chegar e fazer isso funcionar, né? Então, a primeira coisa é o gestor entender que essa ferramenta ela vai apoiar, mas que tem uma responsabilidade grande dele de fazer acontecer. Então, assim, a gente, nos processos de consultoria, estabelece as metas, estabelece os resultados-chave, os objetivos ficam claros, você compartilha, aí ele tem que fazer uma reunião todo dia de manhã, ou então uma reunião, no mínimo, no final da semana, para entender o que aconteceu, aprender com o processo, e ver o que pode ser melhorado e trabalhado para a semana que vem, para que a gente possa dar continuidade na evolução dos gráficos na direção do objetivo. Se ele não faz isso, ele já começa a falar para a equipe dele de que aquilo não é tão importante assim, aí nada acontece. Então, é muito comum as pessoas falarem assim: nossa, eu conheci essa ferramenta, eu comecei a fazer aqui no escritório, a ferramenta é joia, mas não deu certo, cara. A ferramenta... ela parece ser boa, mas ela não deu certo. O que não deu certo? É a ferramenta? Certamente não. O que não dá certo é justamente a falta de disciplina, né? Então, a gente tem que trabalhar em cima daquilo. E, geralmente, os empresários que conseguem ter uma disciplina um pouco maior são as que conseguem usar essas ferramentas com mais propriedade, né? E aí, esse é um ponto fundamental. E aí, um outro ponto, para complementando a sua fala, que é uma questão que o Rogério trouxe, sabe? Assim, não dá para a gente estabelecer a estratégia, por mais que seja um método ágil, sem a gente ter um bom diagnóstico, uma clareza, né, de um diagnóstico situacional. Ele fala aqui, ele coloca assim: um bom diagnóstico situacional é fundamental para realizar um prognóstico, senão você pode se frustrar por estabelecer estratégias incompletas, não é? Ou erradas. É isso mesmo? Exato, Ou seja, exatamente. Né, sem você ter clareza, né, onde você está pisando, fica mais difícil você estabelecer qualquer coisa para frente. Isso é um outro ponto importante. Se você não tiver informação qualificada, informação boa, vai ser difícil tomar uma decisão. Concorda? Claro. Então, assim, a água está fervendo. Quando ela chega em 100 graus, vai começar a dar alguma bolha ali. Não é assim? Se eu não consigo saber se a água está quente, se não está, o ovo para ferver tem que ficar 5 minutos cozinhando. Se eu não sei quanto tempo o ovo está ali cozinhando, se qual a temperatura da água e tudo mais, fica muito difícil fazer um ovo certinho, concorda? Vai dar lenha. Ou então eu vou dar muita sorte de um dia tirar e falar assim: olha como é que eu sou bom de gestão. Não, você deu foi sorte, né?
E muitos empresários trabalham muito no feeling. O feeling ele é fundamental, é o feeling mesmo que a gente não consegue prever o futuro, né? Mas que você tem informação qualificada, a capacidade de acerto aumenta muito, né? Então, essa é a pegada, né? É muito legal quando a gente tem dado e passa a ter a disciplina de decidir olhando dados. Então, colocar a equipe para tomar dados. Então, olha só, quando a gente olha aqui, que ela estava com o custo da mercadoria, né, das despesas variáveis, né? Da mercadoria, ela estava em 75 mil aqui, a gente olha e fala assim, nossa, cara, 75 mil de matéria-prima. Eu tenho que ver o que está acontecendo aqui, porque se eu conseguir reduzir isso, eu aumento a minha margem de contribuição. Essa margem de contribuição é o que vai me sobrar para pagar. Eu tenho que aumentar esse buraco aqui, quase 18 mil para eu zerar esse prejuízo. Aí eu vou lá na linha de produção. E aí a gente tem que identificar. Aí, por exemplo, nesse caso dessa empresa, a gente começou a identificar. Aí tinha alguns pontos. Tinha uma prensa, era uma empresa de usinagem, tinha uma prensa que ela vivia dando problema de produção. Pessoas demite, o cara não dá certo e tudo mais. Aí nós fomos lá e falamos, o que a gente pode fazer? Chegamos a uma ideia, será que a gente não pode terceirizar esse problema da prensa? Terceirizou. Aí, cara, os serviços de prensa começaram a custar assim, menos de R$1.000 por mês. Sendo que aquilo lá com o pessoal, mas dava mais de 12 mil de custo. A gente já conseguiu resolver esse problema. Tá certo? E aí, matéria-prima, porque errava muito na prensa e errava muito na parte de usinagem, muito desperdício. Aí você começa a fazer um trabalho de aferição de máquina, de tempos e movimentos, aí você consegue reduzir aquele problema. Então, uma das metas que foi colocada para a produção é o seguinte, olha, tem que reduzir esse desperdício aqui, que está em 30%, para pelo menos 5%. E depois a gente pensa em zerar, né? Não pensa em zerar de uma vez, não. Vamos por partes, né? E aí eles reduziram para 15%, reduziram para 10%, já está em 5%. A gente já começa a fazer os números positivos aparecerem. Aí você chega, tem meta para o mercado, tem meta para o pessoal da produção, aí vai na equipe operacional, ali do administrativo, viu que tinha gente que estava ali recebendo sem gerar resultado, você tira algumas pessoas e o resultado não altera em nada, ou seja, estava inchada a empresa, sabe? E assim a gente faz a empresa dar certo. E finalmente vai nas dívidas financeiras. Se a gente for olhar aqui, a empresa ela pagava 36 mil com despesa financeira, já gerando um prejuízo, ou seja, ela estava abrindo um buraco de 50 mil todo mês. A gente tem que tirar essa empresa desse buraco para ela voltar a respirar. E aí, quando nós apresentamos isso aqui com um projeto, levamos ao banco, a gente conseguiu tirar a taxa média de empréstimo financeiro de 3,4%, está em 0,7% agora. Essa empresa está no azul, usando a OKR. Esse é um caso clássico, sabe? Que a gente pode trabalhar aqui, né? Porque nesse momento agora a gente tem muita empresa que está precisando acertar essa questão financeira. A gente pode também, Cláudio, pensar em OKR para a questão do mercado, né? Então, assim, é legal a gente fazer uma análise de portfólio. Tinha um cliente que, quando nós chegamos, começamos uma consultoria, uma empresa que trabalhava com software e sistemas, tá certo? Eles tinham mais de 15 produtos. Aí nós fomos fazer, por que esse tanto de produtos? Não, esse daqui é porque foi isso aqui que começou, se a empresa der errado, eu consigo voltar para ele e tal. Falei assim, tá, então vamos fazer uma análise, o que dá lucro, o que não dá? Quando a gente foi ver, só 3 produtos davam lucro. O que a gente fez? Tira os outros 12 e cria meta e resultado para esses 3. A empresa triplicou de faturamento. É uma loucura. Então, assim... Um ponto, né? É um ponto ali de acupuntura, é aquele ponto ali que dá alavancagem. Identificar onde que a gente mexe que vai, de fato, né, alavancar os resultados da empresa, né? Exato. Aí, Cláudio, você está trazendo uma nova componente. Então, assim, se você define meta clara, o objetivo é claro, porque você entendeu o problema, né? E você coloca aquele cenário e define os resultados que você quer atingir. Então, assim, como que eu pego, então, esse produto, tinha um produto lá com grande potencial e o resultado que queria era monetizar aquele produto. Então, como que eu faço para gerar renda naquele produto? Então, hoje ele representa 0, esse produto ele pode representar 20% do meu faturamento.
E aí, tem outro negócio da OKR que é fundamental. A gente tem que ter foco. A gente não pode ter 1000 ações para fazer. Nós temos que identificar um problema, traçar algumas poucas ações e focar naqueles problemas. Então, a empresa, ela toda, cada um vai ter que saber o que é o ponto de atenção focal dele. Ele tem que focar na solução daquele problema. Ele vai ser monitorado naquela solução específica. Isso é muito bonito, né? Porque a gente, ao invés de ficar colocando aquela pancada de problema para o cara, está comprovado que a gente não é muito multitarefa, não. Ninguém é multitarefa. Quanto mais ação você tem, quanto mais você se sente sobrecarregado de coisas diferentes para pensar, menos produtivo você vai ser ao final. Então, quando você tira toda essa carga e diz para o cara, olha, presta atenção nesses poucos pontos aqui, e coloca toda a empresa para pensar desse jeito, aí o resultado começa a chegar, né? E isso vale quando você está pensando na produção, quando você está pensando no mercado, qual o tipo de cliente que a gente vai atuar, qual produto que nós vamos colocar mais pressão nele aqui, e acaba que você faz o resultado aparecer. Isso funciona também para territórios, né? Sim. Funciona muito para territórios. Então, assim, nós fizemos um trabalho num destino turístico no Nordeste, né? Um estado que ele é muito lindo, cheio de atrativos super legais. Esse estado é Sergipe, né? E lá tem gente de Sergipe aí. Tem gente de Sergipe aí. Que legal. Então, assim, lá existia as instâncias de governança, algumas mais estruturadas, outras menos, né? Dependendo dos lugares, né? Um abraço para a turma de Sergipe, lugar que eu me apaixonei. Conhecia pouquíssimo, eu tinha passado por lá poucas vezes, mas de fato eu conheci Sergipe por dentro. É um estado lindo, né? Cheio de potencial. Quando o Brasil e o mundo descobrir Sergipe, aquele lugar vai bombar. As praias lindas, lugares maravilhosos, um pessoal super receptivo. Aracaju, uma capital teteia que tem aqui no Brasil, sabe? Que precisa ser descoberta e vai ser. E vai ser descoberta. Bom, mas quando a gente pensa, eles querem ser um destino reconhecido nacional e internacionalmente. Então, a gente pensou uma visão de futuro para 2030 para aquele lugar. Eles querem, em 2030, ser um destino de fato reconhecido, visitado por brasileiros e já promovido, inclusive, no exterior como um destino atrativo, tá certo? Mas aí a gente vai pensar na lógica da OKR. E o verão? O que a gente pode fazer para esse verão? Porque para em 2030 isso acontecer, a gente tem que cuidar desse verão, percebe? Aí dá para trabalhar cenário de 3 meses. Depois do verão, qual que é o próximo? E a gente vai. Aí lá tem a festa junina, aí lá tem as festas regionais, né? Tem vários lugares muito legais lá, que à medida que você vai fazendo e coloca Aracaju como porta de entrada e mostrando tudo isso, como que a gente faz para receber o cara no aeroporto, né? Como é que esses caras eles têm qual informação no hotel, quais os atrativos, quais os festivais, você vai criando uma programação e vai trabalhando de forma focada, né? Não queremos ser um destino e trabalhar muito filosoficamente, mas trabalhar com entregas, né? Isso é uma mudança de cultura, mas é assim que os destinos e as marcas, né? Os locais como marca se constroem, da mesma forma que acontece com uma empresa, né? Então, essa é a pegada. Então, se a gente for tentar construir a linha aqui, a gente precisa ter estratégia, não é assim? Nós precisamos saber o que queremos, precisamos ter informação qualificada, então. A gente precisa fazer pesquisas, entender se o que a gente está fazendo está gerando impacto. Nós precisamos ter disciplina, saber o que é, ter meta, mas tem que ter disciplina para trabalhar e tomar decisão com base no que nós pensamos e planejamos, não mais a gente planeja aquilo ali e depois vai fazer reunião e esquece aquele planejamento de lado. Aquilo não adianta, né? A gente tem que usar o nosso planejamento para a tomada de decisão, tá certo? A gente tem que ter gente engajada e alinhada com o nosso problema. Então, se a gente pega a nossa empresa, se você pega, por exemplo, uma loja, uma lanchonete, tá certo? Essa lanchonete, ela precisa aumentar o lucro dela. Aí a gente faz uma análise dos números, dos clientes e tal, e a gente cria um propósito. Olha, vamos vender saúde. Será que o negócio é vender refrigerante? Não, a gente tem um propósito, então nós vamos trabalhar com produtos mais saudáveis e talvez trabalhar sucos, reduzir açúcar, ter alguma proposta assim, e aí vem umas coisas interessantes. O refrigerante, ele tem uma margem de contribuição muitas vezes muito menor do que o suco.
Quando o cara vai comprar um refrigerante, você, ao invés de oferecer assim, vai uma coca, você fala assim, vai um suco de laranja, a margem é muito maior. E quando você começa a trabalhar, aí tem alguns salgadinhos que a margem que eles oferecem é maior. Aí você vai trabalhando o pessoal para trabalhar o conceito de saúde, focando naqueles produtos de maior margem, melhora a exposição desses produtos, né? E tudo isso vai sendo construído à medida do problema. Falar assim, pessoal, precisamos vender mais desse produto do que esse. E vai discutindo aquilo com a equipe. Coloca lá os resultados. Cara, como que por milagre os números começam a aparecer. É incrível. Rafael, só uma questão aqui que o Rogério Gonçalves traz aqui, né? Para bom reforçar isso. Quem fica responsável por implantar e acompanhar o OKR? Bom, qual que é o tamanho da sua empresa, né? Vai. Se a sua empresa é você mais uma equipe, é o gerente, é o dono, né? É o empresário. Se você tem uma empresa maior, você vai compartilhando aquelas OKRs, inclusive por áreas e por departamentos. Como eu disse, a gente precisa ter a equipe toda alinhada. Tem que estar todo mundo junto. Todo mundo tem que estar junto. Mas a gente tem que ter aquelas pessoas que são os grandes líderes, né? Que fazem a roda acontecer. E tem que ter alguém que cobra pela disciplina. Geralmente esse daí é o grande gerente ou dono da empresa, ou alguém da equipe que você entende que esse é mais parceiro, esse dá para trazer para junto da gente, sabe? Às vezes o dono ele não consegue conversar bem com a equipe de produção, mas tem alguns lá que traduzem bem a mensagem, você estrategicamente pinça essas pessoas. O negócio é envolver o máximo possível toda a equipe, né? E a disciplina, o exemplo, vem de cima, é claro, que é um processo de planejamento. Tem uma pergunta, uma questão até complementar do Márcio Borges. Ele, aqui, na sua experiência, o empresário normalmente, então, já que é a responsabilidade do empresário, ele sabe realmente o que ele precisa? É comum você identificar que a empresa precisa atuar em pontos diferentes do que o empresário estava querendo? A gente, enquanto consultor ou as ferramentas, eles vão servir ali para ajudar o empresário, né? Então, assim, a decisão final é sempre do empresário. Se a gente é consultor, o nosso papel é de levar informação válida e útil. Olha, você quer isso, mas tem essas informações aqui, esses dados. É isso mesmo que você quer? Né? E dá um choque de realidade, né? No final das contas, sempre a decisão tem que ser de quem é o gestor. O nosso papel não é decidir para ninguém. O papel nosso é sempre de ajudar e facilitar que as decisões sejam tomadas, né, da melhor forma possível. Mas tem muito empresário que, de fato, ele quer usar os instrumentos de planejamento para confirmar alguma coisa que ele já decidiu por feeling, né? E aí fica um pouco difícil mesmo. Aí tem os caras que são meio cabeça dura. Mas tem uma característica de empresário também, né, empreendedor, a questão da persistência. O limiar entre a persistência e a teimosia é um pouquinho tênue, né? Eu brinco que a persistência é a insistência, né? Tem gente que insiste mais do que persiste, né? E às vezes uma decisão e tem que cair na real. Olha, os números estão gritando aqui para a gente, dizendo que esse caminho não é o mais certo, né? Eu trabalho com uma empresa de móveis, sabe? E as finanças dele, a gente organizou as finanças e eles financeiramente eles eram bem estruturados porque eles eram muito disciplinados, eles não tiravam dinheiro da empresa. Tudo que tinha na empresa eles iam reinvestindo, sabe? Mas a gente conseguiu perceber, na lógica deles, que para eles tinham algumas características que eram fundamentais, né? Eles trabalham com móveis sob encomenda, né? Então eles definiram algumas coisas que eles não abriam mão, que seria o diferencial competitivo deles. Por exemplo, eu só entrego no prazo pactuado. Eu nunca entrego depois, então eu nunca atraso. Só isso já traz um diferencial violento. Outra coisa, eles compram em maior volume e eles revendem, eles criaram um varejo paralelo para que eles tenham volume de compra e tenham uma maior margem nos produtos para usar. E eles só usam material de muita qualidade. E aí eles começam a competir, então, com os cabeças da cidade. Tá certo? Mas aí, quando a gente vai fazer uma análise, e aí é importante a gente conhecer quem são os clientes nossos, né? Eles perceberam que tinha gente que chegava, por exemplo, olha, eu vi esse imóvel aqui na Casas Bahia, faz um para mim aqui, igual, eu já dava inclusive o preço. Como é que eu falo não para o cara e falo assim que você tem que entender que esse não é o seu cliente, cara. Então, a gente tem que entender quem é cliente e quem não é,
E aí, quando a gente for trabalhar metas, quando a gente for trabalhar a nossa OKR, nós temos que fazer as coisas focadas verdadeiramente em quem é o nosso cliente. Perder venda, essas pequenas vendas não é o problema. Nós temos que ganhar o mercado de quem de fato compra da gente e que valoriza esse ponto. Eu quero móvel de qualidade, eu gosto da ideia de que eu pago mais caro, mas vai ter sempre manutenção. Eu precisei dar uma manutenção aqui. E se eu falar que eu vou ter o móvel daqui a 40 dias na minha casa, daqui a 40 dias eu posso dormir sossegado que ele vai estar pronto. E é o que todo mundo não faz, e eles fazem, né? Então, quando você foca nisso, você começa a ter resultado. E não deu outro, cara. Eles conseguiram se emplacar, uma empresa jovem, eles conseguiram se emplacar no mercado, brigando tete a tete com os cabeças que já estão aqui há muito tempo. Com diferencial competitivo, eles não têm showroom, então eles não têm custo de showroom. Aonde que foi o diferencial deles? Eles criaram um showroom virtual. Então, toda a estratégia que nós criamos, né, foi de fortalecer a imagem deles no mundo virtual. Então, eles estão fortalecendo muito o espaço deles no Instagram, criando imagens no Facebook, né, que é onde a gente focou para que eles desenvolvessem e tivessem mais seguidores. Essa empresa não sentiu nada da crise esse ano até agora. Eles só cresceram. A OKR ajudando o cara a dar um pulo, né? Rafael, o Johnny traz uma questão importante também, mais no sentido da aplicação. Qual ferramenta online você indica para controlar os OKRs? Tem um IOKR, tem uns programinhas aí que você vai buscar, já tem algumas soluções interessantes, sabe? Eu não vou apontar diretamente uma não, mas tem algumas planilhas de Excel já que você consegue baixar na internet que você faz a sugestão das OKRs. Tem um negócio da OKR, é o seguinte, que a gente está falando muito da disciplina de execução das ações. A execução das ações, você já pode trabalhar com uma ferramenta que é muito usual hoje em dia, que é o Trello, né? Que a gente, né, você conhece também. O Trello é trello.com, você se cadastra lá, e aí você cria lá o que você quer. Lá você tem como colocar imagens, gráficos, né? Todo mundo pode ter acesso, você pode dizer para quem você quer convidar para participar e fazer essa gestão online. E trabalha muito na linha do Kanban. Olha, eu tenho algumas ações programadas aqui, ações planejadas, o que eu já estou fazendo, o que eu já entreguei. Isso você vai monitorando o que você está fazendo online o tempo todo, né? Isso aí essa ferramenta funciona muito e ela é bem legal. Agora, não precisa complicar, não. O negócio basta que você tenha algumas planilhas de Excel e que tenha gráficos. Os gráficos têm que ser gerados. E os gráficos têm que ser atualizados diariamente ou semanalmente e colocados na frente das pessoas. Esse é o primeiro ponto. Depois a gente começa a complicar. Nós temos várias outras ferramentas de planejamento. A OKR é uma delas, né? Eu queria só reforçar essa importância da gente manter equipe alinhada e a transparência, né, dos dados. Se a gente quiser trabalhar com OKR, a gente não pode ter medo de compartilhar a informação. Os problemas e os desafios têm que estar sempre colocados para todo mundo, colocar a equipe toda para trabalhar junto com a gente. Segundo ponto que eu queria dizer é o seguinte, é muito legal quando a gente percebe qualquer vitória, qualquer que seja, a gente tem que comemorar e celebrar. Bateu uma meta, celebra. Vai gerar esse clima positivo no grupo. E terceiro ponto que eu gosto muito é o seguinte, quem ajudou a gerar algum resultado, de alguma forma, essa turma tem que participar também desse resultado. Então, eu gosto muito, por exemplo, você coloca uma meta de lucro e fala o seguinte, olha, do lucro que a gente aferir nesse trimestre, a gente vai distribuir 10% dele que seja. Isso vai ser colocado de alguma forma para você. Para a equipe como um todo, né? Eu gosto muito da questão da equipe toda ser beneficiada, porque aí as cobranças se dão internamente, né? E as pessoas mesmo passam a se monitorar. Então, disciplina, né? A gente tem que ter transparência, a gente tem que imprimir esse ritmo aí, fazer com que as pessoas entendam que se eu atingir o resultado, eu também ganho com ele, né? Tem mais uma questão aqui que surgiu agora. O Marcos Fernandes pergunta, para quem é profissional autônomo na área de prestação de serviços, por exemplo, engenharia elétrica, a ferramenta OKR me parece meio pesada. Como um SA pode se planejar de maneira semelhante? Marcos Fernandes, Marcos,
O que a OKR não é pesada. Ela pode ser muito complexa, dependendo do tamanho da empresa, ou ela pode ser muito simples, cara. Basta que você defina para você o que você quer, que cenário você quer estar daqui a 6 meses, por exemplo, ou daqui a 3 meses. Define alguns resultados, chave para você. É seguidor no Instagram, você quer conseguir fechar trabalhos, você vai definir isso e vai definir um planozinho de ação. E você vai monitorar. É esse movimento de pensar estrategicamente em ciclos curtos, né, é que faz a coisa funcionar. Então, isso serve para você de forma muito simples. Planilhazinha de Excel, post-it na parede, já falando assim o que eu planejei, o que eu estou fazendo, o que eu já entreguei. Um gráficozinho ali, só para te dizer se você atingiu ou não, está resolvido, você está trabalhando com o OKR. É muito simples, tá? Pode desmistificar, tirar esse mito da cabeça que é uma ferramenta pesada, porque é muito simples. E vale a pena você pesquisar um pouquinho mais aí sobre o OKR e usar na sua vida, que vai te ajudar a trazer resultado. Quem traz resultado é você. Perfeito. É isso aí. Caminhando para o final, acho que pelos comentários aí, o pessoal agradeceu, até achou bastante didático, né, a sua abordagem, viu, Rafael? Queria agradecer imensamente agora, né, o próprio Rafael aí, que nos brindou, né, com orientações bastante práticas sobre um tema importantíssimo, né, sobretudo num momento de crise que a gente está passando, e aí a gente pensar de forma num ciclo ágil, dentro de um curto prazo, mas com um indicador claro, né? Mas para ter indicador, nós precisamos, né, de ter, como foi citado, uma clareza da análise, né, de ambiente, nosso diagnóstico, saber aonde que a gente está pisando e saber aonde que a gente quer chegar de forma objetiva com um indicador claro, né? Acho que é essa mensagem, né? Que foi como usar esse método ágil OKR para sair na frente do mercado, né? Passo aí para você, para os seus agradecimentos, Rafa, você. Eu queria agradecer assim, a Deus, né, pela oportunidade. Eu acho que se a gente tem o dom de aprender, se a gente consegue e pode passar um pouco desse aprendizado para ajudar as pessoas a realizar seus sonhos, né? Aqui está uma oportunidade, mais uma. Agradecer a todos, aos parceiros, a você, Cláudio, pela brilhante mediação aí, né? E que todos continuem focados e acreditando que vai dar certo. Essa situação difícil que o Brasil está passando, que o mundo está passando, né? A gente vai se lembrar dela e vai ter outros problemas lá para frente, mas é muito importante que a gente tenha pensamento positivo, que a gente tenha visões de futuro positivo e pare de lamentar e comece a fazer. Aquela frase da Luiza, né? Do Magazine Luiza, né? Seu choro não paga suas contas, então para de chorar e vamos embora lá trabalhar, porque é o jeito de sair. E aqui a OKR é mais uma ferramenta que pode te ajudar, mas mais do que a ferramenta, é cada um fazer a sua parte, né? É o pensamento e a ação que faz as coisas darem certo na vida da gente. Se a gente tiver método, melhor ainda. O OKR é só um método. Isso aí. Como é que o pessoal faz para te encontrar, Rafael? Pode me procurar. Eu tenho muitos textos, muitas postagens no LinkedIn, né? Rafael Lucchesi Gomes, meu nome Lucchesi, Lucchesi, Rafael Lucchesi Gomes. No Instagram também, Rafael Lucchesi Gomes, no Facebook, tá? E no YouTube também, eu tenho um canal lá, Lucchesi Inteligência e Negócios. Você receberá, né, agora o e-book dessa live, das demais, diretamente no seu e-mail. Aproveite que esse evento está te ajudando, né? E compartilhe com seus amigos, né? Vamos fazer esse trabalho aí em rede, que poderão também se beneficiar de todo esse conteúdo gratuito que a gente vai ter aí ao longo de toda a semana, né? Aproveitamos para agradecer, né, os parceiros, né, que estiveram aí presentes, e os apoiadores do evento. Nós temos aí o Banco Inter, o Bling, a Cieng, o CRA, o DigiOffice e EGOI. Um grande abraço a todos. Todos juntos aí vamos gerar resultados para a gente e para o mundo, né? Porque nossos negócios são para resolver problemas das pessoas. E é assim que a gente vai deixando a nossa marquinha aí, né? E construindo o nosso legado. Um grande abraço de coração, que vocês abusem, né, dessa metodologia, que de fato ela ajuda muito vocês aí a conseguir resultados. Um grande abraço a todos. Obrigado, Cláudio. Um abraço, Rafael. Obrigado. Obrigado, pessoal. Um grande abraço.